Camila olhava seu vestido de noiva pendurado no quarto, sentindo o coração bater acelerado. Desde criança, sonhava com aquele dia, e agora estava prestes a se casar com Rafael, o homem perfeito. Os dois se conheceram por acaso em uma cafeteria, e desde então, a conexão foi instantânea. Sua melhor amiga, Bianca, sempre apoiou o relacionamento e ajudou nos preparativos. A casa estava cheia de flores, risadas e expectativas. Enquanto as amigas organizavam os últimos detalhes, Camila se pegava pensando na ausência do pai. Ele faleceu há 2 anos, e a dor ainda a acompanhava em momentos como aquele. Rafael sempre se mostrará compreensivo sobre o assunto, e isso a fazia amá-lo ainda mais. Bianca segurava sua mão, dizendo que aquele seria o casamento mais bonito da cidade. Camila sorria, tentando conter as lágrimas de felicidade e saudade. O salão já estava decorado, com cortinas brancas e rosas vermelhas espalhadas pelas mesas. Rafael tinha planejado tudo com carinho, ou pelo menos era o que Camila acreditava. Amigos e familiares estavam chegando, ansiosos pelo grande dia. A cidade inteira comentava sobre o casamento do ano. Camila sentia-se a mulher mais sortuda do mundo. Enquanto tomavam o chá calmante, Bianca entrou no quarto com um envelope branco nas mãos. Chegou para você, Camila. Não tem remetente, disse, entregando o papel. Camila estranhou, mas abriu, curiosa. Ao deslizar o papel para fora, o sangue pareceu sumir de seu rosto. Eram fotos e uma carta anônima que mudariam tudo. Camila ficou imóvel, encarando as imagens de Rafael com expressão fria e distante. Na carta, alguém revelava que Rafael estava se casando com ela por vingança. A carta dizia que tudo era um plano antigo por causa de algo que seu pai fizera no passado. Camila sentiu as pernas fraquejarem e precisou se sentar. O mundo parecia desmoronar. Bianca se aproximou, preocupada, perguntando o que havia acontecido. Camila hesitou em mostrar, mas decidiu confiar na amiga. Bianca leu com atenção, fingindo surpresa e indignação. Isso deve ser mentira, Camila. Alguém quer estragar seu dia. Mas por dentro, Bianca escondia um sorriso satisfeito. O primeiro passo do plano estava feito. Camila não sabia em quem confiar, mas precisava descobrir a verdade. Decidiu confrontar Rafael na manhã seguinte, antes da cerimônia. Não conseguiria subir no altar sem saber se tudo aquilo era real. Bianca tentou convencê-la a ignorar, mas Camila estava decidida. A vida perfeita que sonhara agora parecia uma grande mentira. Enquanto a noite caía, Camila guardou a carta em sua gaveta mais secreta. Seus pensamentos estavam confusos, e o sono não vinha. Ela precisava saber o que Rafael escondia, e por quê. Os olhos ardiam de tanto chorar, mas o coração pedia respostas. O casamento estava por um fio, e ela sabia disso. No silêncio do quarto, Camila olhou para a foto dos pais sobre a cômoda. Pai, o que você fez? Murmurou, tentando imaginar que erro do passado poderia ter trazido aquela ameaça ao presente. Mal sabia ela que a verdade era muito mais próxima, e muito mais cruel do que imaginava. Camila acordou cedo, com o peso da carta ainda no peito. Sentia-se sufocada, como se o ar do quarto estivesse mais pesado do que o normal. Enquanto as flores chegavam e a movimentação aumentava, ela só conseguia pensar nas palavras que lera. Era impossível ignorar, como Bianca sugerira. Precisava saber se era verdade. Rafael chegou no meio da manhã, para resolver os últimos detalhes com o cerimonial. Camila o observava de longe, tentando encontrar algum sinal de frieza ou mentira. Ele parecia o mesmo de sempre, atencioso, preocupado, sorridente. Mas agora ela via tudo com desconfiança. Cada gesto parecia ensaiado. Respirando fundo, decidiu chamá-lo para conversar. Preciso falar com você, sozinhos, disse, com a voz tremendo. Rafael ficou surpreso, mas aceitou. Foram até o jardim dos fundos, onde ninguém os ouvia. Camila encarou os olhos dele, tentando decifrar a verdade antes mesmo de perguntar. Sentia o coração disparado. Com mãos trêmulas, Camila mostrou a carta e as fotos. Rafael ficou pálido, os olhos arregalados. Por um momento, ele não disse nada, apenas olhou fixamente para o papel. O silêncio foi mais assustador do que qualquer resposta. Camila, eu posso explicar, disse ele, a voz falhando. As palavras de Rafael vieram como facas. Ele confessou que, sim, havia um motivo sombrio por trás do casamento.
Seu pai havia arruinado a família dele no passado, roubando dinheiro e traindo a confiança da mãe. Rafael cresceu ouvindo a mãe chorar e jurou se vingar. Mas, com o tempo, se apaixonou de verdade. Camila sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo o que acreditava ser amor puro, era, no começo, uma farsa. Rafael jurava ter deixado o desejo de vingança de lado, mas a carta provava que alguém sabia de tudo. Ele disse não ter escrito aquilo, nem enviado as fotos. Alguém quer nos separar, Camila, insistiu. Mesmo machucada, Camila sabia que precisava entender quem estava por trás. Não fazia sentido Rafael confessar e ainda assim negar a carta. Rafael sugeriu que poderia ser alguém do passado, ou um inimigo oculto. Bianca apareceu no jardim, disfarçando preocupação. Está tudo bem aqui? Perguntou, interrompendo um momento. Camila escondeu as provas e disse que sim, mas dentro dela, tudo estava em pedaços. Bianca olhava para Rafael como quem tenta proteger alguém. Camila percebeu isso pela primeira vez. Os olhares rápidos, o tom de voz doce demais. Talvez Bianca soubesse mais do que dizia. Um medo novo nasceu ali. Rafael pediu uma chance de provar que a amava, e que tinha mudado. Camila, confusa, pediu um tempo até o casamento. Com lágrimas nos olhos, ele aceitou, dizendo que estaria esperando. Quando ele saiu, Bianca se aproximou rápido, tentando descobrir o que tinham conversado. Camila decidiu não contar. Ainda não. O dia seguia, mas nada parecia normal. As flores não eram mais bonitas, as músicas não traziam alegria, e o vestido de noiva agora parecia uma armadilha. Camila sabia que a única saída seria descobrir quem enviou a carta antes de subir no altar. E a desconfiança sobre Bianca crescia a cada minuto. Camila observava Bianca com outros olhos desde o momento em que ela interrompeu a conversa no jardim. Sempre confiara cegamente na amiga, mas agora havia pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como Bianca falava de Rafael, o cuidado excessivo, os olhares rápidos. Tudo parecia suspeito. Decidida a investigar, Camila começou a testar Bianca com pequenas perguntas. Perguntou o que achava de Rafael, sobre o passado dele, se sabia de algo estranho. Bianca se esquivava, dizendo que Rafael era perfeito e que Camila deveria esquecer a carta. A insistência dela em ignorar o assunto soava forçada. Camila então procurou entre as coisas de Bianca no quarto de hóspedes. Vasculhou bolsas, gavetas e até o celular dela, mas não encontrou nada concreto. Só encontrou um colar com a inicial R escondido numa caixinha. Aquilo acendeu um sinal de alerta no coração de Camila, mesmo sem saber o significado. Enquanto isso, Rafael tentava se aproximar, dizendo que queria provar que estava limpo. Camila o manteve à distância, tentando proteger seu coração. A dúvida era cruel. Ele estava sendo sincero ou apenas jogando melhor? Cada palavra dele parecia doce e convincente, mas agora ela via tudo com desconfiança. Naquela tarde, Camila foi visitar a antiga casa do pai, em busca de pistas sobre o tal crime do passado. Vasculhou documentos antigos, cartas e diários. Descobriu, então, que o pai realmente tinha negócios com a família de Rafael. Havia papéis assinados que provavam trapaças financeiras, que causaram uma ruína. Com o peito apertado, Camila voltou para casa. Ela se culpava pelo erro do pai e entendia o sofrimento de Rafael, mas não aceitava ter sido usada. O casamento era amanhã e o tempo estava contra ela. Precisava decidir se cancelava tudo, se fugia, ou se enfrentava o que viesse no altar. À noite, Bianca apareceu com uma garrafa de vinho, tentando animar a amiga. Camila recusou, dizendo estar cansada. Mas, ao observar a insistência de Bianca em que ela bebesse, algo soou errado. Resolveu fingir que tomaria e, quando Bianca saiu, esvaziou o copo no vaso de flores. No quarto, Camila começou a escrever uma carta para si mesma, caso algo acontecesse. Queria registrar tudo o que sabia e sentia. No papel, contava sobre Rafael, sobre Bianca, sobre a carta anônima e as suspeitas. Guardou o papel na bolsa de emergência que pretendia levar consigo para a cerimônia. Antes de dormir, Camila ouviu vozes no jardim. Espiou pela janela e viu Bianca conversando com alguém no escuro. Não conseguiu ver quem era, mas percebeu a tensão no tom de voz dela. Aquilo confirmou suas suspeitas. Bianca estava envolvida em algo. E provavelmente com Rafael. Seu coração doía. A amizade, o amor, o sonho do casamento, tudo estava virando pesadelo.
Camila decidiu que no altar tomaria a decisão que mudaria o destino de todos. Mas antes disso, descobriria a última peça do quebra-cabeça. Camila não conseguiu dormir. O rosto de Bianca naquela conversa no jardim não saía de sua cabeça. Quem seria a pessoa com quem ela falava? E sobre o quê? Ao amanhecer, Camila decidiu seguir Bianca discretamente. Quando a amiga saiu para resolver assuntos de última hora, ela foi atrás. Bianca entrou em uma cafeteria discreta, e Camila se escondeu atrás de uma coluna, observando. Para sua surpresa, Rafael chegou minutos depois e se sentou à mesa. Os dois conversavam de forma intensa, trocando olhares tensos. Camila não conseguia ouvir, mas via a expressão preocupada deles. De repente, Bianca segurou a mão de Rafael sobre a mesa. Aquilo foi como uma facada no peito de Camila. Ela percebeu que havia algo muito mais profundo entre os dois. Era mais do que amizade, mais do que conspiração. Havia um envolvimento escondido, e tudo fazia sentido agora. Rafael parecia contrariado, enquanto Bianca sorria de maneira quase vitoriosa. Camila tirou fotos dos dois com o celular. Precisava de provas, não só para si, mas para desmontar o teatro no altar. Era sua única arma contra a traição que se desenhava há muito tempo, bem debaixo de seu nariz. Camila voltou para casa antes que eles a vissem. No caminho, ligou para a mãe de Rafael, fingindo interesse em conhecer mais sobre a história da família. A mulher, sem saber de nada, falou demais. Contou que Bianca sempre esteve presente, e que todos achavam estranho o quanto ela se aproximava de Rafael. A senhora revelou também que anos atrás, Bianca tentou namorar Rafael, mas ele não quis. Bianca jurou vingança e desapareceu por um tempo. Isso explicava tudo. Ela não apenas queria Rafael, queria destruir Camila, ocupar seu lugar e se vingar por ter sido rejeitada. A dor virou fúria. De volta ao quarto, Camila decidiu preparar um discurso para o altar. Seria forte, firme, revelador. Mas o que não esperava era que Rafael invadisse seu quarto pouco antes da cerimônia. Ele parecia desesperado, dizendo que precisava falar a verdade. Que não aguentava mais aquilo. Com lágrimas, Rafael confessou que Bianca o ameaçava há meses. Que tinha fotos, documentos, e que, se ele não casasse com Camila e fingisse, ela destruiria sua família. Rafael estava preso. Mas, ao mesmo tempo, admitiu que já sentia amor de verdade por Camila. Implorou perdão. Camila não sabia o que era pior, a traição, a manipulação ou a confissão tardia. Decidiu que ouviria tudo no altar, diante de todos. Queria expor cada máscara. Naquele momento, Bianca apareceu na porta, com o rosto de quem sabia que estava perdendo o controle da situação. A tensão era insuportável. Era o último dia de uma vida de mentiras. Amanhã, tudo seria diferente, para o bem ou para a ruína. E Camila não estava mais com medo. O dia amanheceu pesado, com nuvens escuras e o vento frio balançando as cortinas do quarto de Camila. Era como se o céu refletisse o que estava prestes a acontecer. A casa estava movimentada, os preparativos acontecendo, mas Camila sentia tudo distante, como se observasse de fora. Bianca tentava agir normalmente, enquanto Rafael evitava cruzar olhares. Cada passo até o altar parecia um passo para o abismo. Camila se arrumou em silêncio, olhando para o espelho sem se reconhecer. Vestia o vestido que sonhou a vida inteira, mas seu coração estava partido. As flores, a maquiagem, tudo parecia parte de uma peça de teatro. Enquanto isso, Rafael trocava de roupa no quarto ao lado, sob pressão, e Bianca desaparecera misteriosamente por algumas horas. Camila sabia que aquele dia seria marcado para sempre. No caminho para a igreja, Camila recebeu uma mensagem anônima. O texto dizia: "Cuidado, no altar há mais do que você imagina. Fique atenta ao bolso dele." O coração dela disparou. Seria outro segredo? Outro golpe? Ou a última peça do quebra-cabeça? Camila decidiu não avisar ninguém, precisava confirmar com os próprios olhos. A igreja estava lotada, e o clima tenso era quase palpável. Camila entrou lentamente, observando cada rosto, cada olhar. Bianca estava sentada na primeira fileira, com um leve sorriso, como se já tivesse vencido. Rafael a esperava no altar, com o rosto pálido e as mãos tremendo. Camila sentia as pernas falharem. Quando chegou ao altar, Rafael segurou sua mão, e ela percebeu o nervosismo. Durante a cerimônia, enquanto o padre falava,
Camila aproveitou para tocar discretamente no bolso interno do terno de Rafael. Ali, sentiu um pequeno envelope. Confirmado. Aquilo era a pista que precisava. Antes de aceitar o casamento, Camila pediu para dizer algumas palavras. Todos se entreolharam, curiosos. Ela respirou fundo, olhou nos olhos de Rafael e disse que tinha algo importante a revelar. O silêncio tomou conta da igreja. Bianca arregalou os olhos, sentindo o controle escapar pelos dedos. Camila tirou o envelope do bolso de Rafael e leu em voz alta. Era uma carta assinada por Bianca, com planos detalhados sobre como destruir Camila, ficar com Rafael e assumir a fortuna da família. Bianca se levantou desesperada, gritando que aquilo era mentira. Mas Rafael confirmou tudo. O choque foi geral. Convidados murmuravam, a mãe de Rafael desmaiou, e o padre não sabia o que fazer. Camila virou-se para Bianca e perguntou por quê. Bianca, sem saída, confessou que sempre invejou Camila. Que amava Rafael e que jurou que um dia tomaria tudo dela, como vingança pelo passado. Camila disse que perdoava, mas não permitiria que aquilo continuasse. Devolveu a aliança para Rafael e saiu da igreja, sob aplausos de alguns e o choro de outros. A cena parecia de novela, mas era sua vida real se despedaçando e recomeçando. Ela escolheu a própria paz. No carro, sozinha, Camila chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, não estava presa a mentiras. Pela primeira vez, era dona do próprio destino. E sabia que dali em diante, quem tentasse enganá-la encontraria uma mulher mais forte, mais esperta e inquebrável. Camila passou os dias seguintes isolada, sem atender ligações ou responder mensagens. A cidade inteira comentava o escândalo, e seu nome estava em todas as rodas de conversa. Mesmo ferida, ela se sentia mais leve. Como se a farsa tivesse sido arrancada à força, revelando quem realmente eram as pessoas ao seu redor. Era hora de recomeçar. Bianca tentou contato várias vezes, deixando bilhetes e flores na porta da casa de Camila. Mas ela não queria ouvir desculpas. Sabia que aquilo não tinha sido um erro momentâneo. Era uma trama antiga, construída em silêncio, movida por inveja. Rafael, por sua vez, havia desaparecido da cidade. Ninguém sabia onde ele estava. Naquela semana, Camila encontrou entre as coisas do pai uma caixa antiga, com cartas e documentos. Ao ler, descobriu que Rafael não era o único a ter motivos para a vingança. Seu pai, no passado, havia feito negócios sujos que prejudicaram muitas famílias, inclusive a de Bianca. A culpa era mais antiga e mais profunda do que ela imaginava. Camila começou a repensar sua história, percebendo que por anos viveu dentro de uma bolha de ilusões. Seus pais esconderam segredos, suas amizades eram falsas, e o amor da sua vida não passava de um plano de vingança. Mas ela estava disposta a mudar tudo dali para frente. Pela primeira vez, com a verdade. Decidida, Camila reuniu os antigos sócios do pai e as famílias prejudicadas por ele. Pediu perdão pelos erros herdados e se comprometeu a reparar os danos. Era sua forma de quebrar o ciclo. Não queria mais carregar culpas ou ser vista como parte da mentira. Muitos recusaram sua ajuda, mas outros, emocionados, aceitaram. Enquanto isso, Bianca foi demitida da empresa em que trabalhava, exposta publicamente como mentirosa e manipuladora. Tentou culpar Rafael, mas ele havia sumido sem deixar rastros. Bianca perdeu tudo: amigos, emprego, reputação. E, pior, descobriu que Rafael nunca a amou, ele só usava sua obsessão como arma. Dias depois, Camila recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma foto de Rafael, com o recado: o jogo ainda não acabou. Aquilo a fez estremecer. Sabia que ele não era o tipo que aceitava perder. A sombra daquele homem ainda pairava sobre sua vida, e Camila sentia que o pior ainda estava por vir. Mesmo assim, ela não recuou. Abriu sua própria empresa, rompeu com o sobrenome da família e começou do zero. Rodeada apenas de quem era verdadeiro. Pela primeira vez, sentia-se livre. Mas a paz duraria pouco. Em sonhos, ela via Rafael observando de longe, com olhos frios e ameaçadores. Camila decidiu contratar segurança e mudar de casa. Não queria viver com medo, mas também não seria ingênua novamente. A ferida que Rafael deixou sangrava devagar, mas cicatrizava. E cada dia era uma vitória sobre o passado. Ela só não sabia que Rafael estava mais perto do que imaginava.
Era uma noite chuvosa quando Camila chegou em casa e percebeu que a porta estava entreaberta. O coração acelerou. Por um instante, pensou que fosse paranoia, mas a intuição gritava. Chamou pelo segurança, que misteriosamente não respondeu. A casa, que antes era seu refúgio, agora parecia um cenário de terror. Dentro da sala, sobre a mesa, havia um bilhete escrito com letras recortadas. Você achou que era o fim. Camila sentiu as mãos tremerem. Sabia que era Rafael. Ele estava de volta e não planejava perdoar. Correu para verificar os cômodos, mas não havia ninguém. Apenas aquele bilhete e a sensação de estar sendo observada. Camila chamou a polícia, mas não encontraram vestígios. O segurança, misteriosamente, sumira. Nenhuma câmera havia registrado a entrada de Rafael, o que tornava tudo ainda mais assustador. Era como se ele tivesse se tornado uma sombra. Invisível, mas mortal. Camila sabia que precisaria ser mais forte. Dias depois, uma funcionária da empresa de Camila apareceu machucada, dizendo que um homem a seguiu e a ameaçou. A descrição batia com a de Rafael. Ele estava se aproximando, atingindo quem ela amava, pouco a pouco. Era o modo dele de jogar. Derrubar Camila, tirando suas bases, até deixá-la sozinha. Bianca, agora em completa decadência, apareceu na porta de Camila, desesperada. Implorou perdão e avisou que Rafael estava fora de controle. Disse que ele também havia ameaçado ela, jurando acabar com as duas. Pela primeira vez, Bianca parecia sincera, com os olhos vermelhos de medo. Mas Camila ainda desconfiava. Bianca revelou um segredo que deixou Camila sem chão. Ela estava grávida de Rafael. A notícia caiu como um raio. Bianca disse que a criança era a única esperança de mantê-lo longe. Camila não sabia se acreditava ou se aquilo era mais uma jogada desesperada. Mas o medo no rosto de Bianca parecia real. No dia seguinte, Camila recebeu um vídeo anônimo. Nele, Rafael aparecia segurando o segurança desaparecido, amarrado e machucado. Ele sorria e dizia: "Isso é só o começo, Camila. Eu vou destruir tudo que você ama." O desespero tomou conta dela. Era pior do que imaginava. Rafael estava disposto a tudo. Camila, então, tomou uma decisão radical. Fugiria. Mudaria de nome, de cidade, de vida. Levaria Bianca consigo, pelo bem da criança. Mesmo sem confiar totalmente, sabia que juntas teriam mais chances. Preparou tudo em segredo, marcando a fuga para a madrugada. Era a única forma de sobreviver. Na noite combinada, enquanto organizavam as malas, o telefone tocou. Do outro lado, a voz de Rafael, fria, disse: "Você não vai a lugar nenhum, Camila. Eu estou te vendo." Camila olhou pela janela e viu um carro parado, com os faróis baixos. O pesadelo estava mais perto do que imaginava. Mas antes de ceder ao medo, Camila decidiu enfrentar. Pegou o telefone e respondeu: "Então venha, Rafael. Porque a próxima vítima, não serei eu." Ela tinha um plano. E dessa vez, seria Rafael quem cairia na armadilha. Camila sabia que fugir não resolveria. Rafael sempre a encontraria. Era hora de ser mais inteligente do que ele. Ligou para um antigo detetive, amigo de infância de sua mãe, e contou tudo. Juntos, criaram uma armadilha. Dessa vez, Rafael cairia onde menos esperava, na própria obsessão. A ideia era simples. Camila fingiria se entregar, marcando um encontro num galpão abandonado. Rafael, obcecado, não resistiria. Enquanto isso, a polícia estaria posicionada. Bianca hesitou em participar, mas aceitou. Era sua chance de redenção. Ela faria o contato, dizendo que Camila estava disposta a conversar. Na noite marcada, Camila foi até o galpão, com o coração disparado. Bianca estava ao lado, tremendo. Os minutos pareciam horas. O detetive, com agentes escondidos, sinalizou que tudo estava pronto. Só faltava Rafael aparecer. A tensão era quase insuportável, e o ar pesado anunciava que algo grande estava por vir. De repente, os portões se abriram. Rafael entrou, sozinho, com o mesmo olhar frio de sempre. Carregava uma arma e um sorriso cínico. Olhou para Camila e disse: "Você sempre fez eu te admirar, Camila. Mas sempre foi ingênua." Aquilo a fez engolir seco, mas ela manteve a postura firme. Quando Rafael se aproximou, Bianca tentou intervir, mas ele a empurrou sem piedade. Apontou a arma para Camila
antes que a polícia agisse, fez uma revelação que paralisou a todos. Bianca nunca esteve do seu lado, Camila. Ela me ajudou até ontem. Isso aqui é mais uma armadilha dela. Camila olhou para Bianca, confusa. E a expressão da amiga a denunciou. Bianca não disse nada, apenas abaixou a cabeça. O plano do galpão, na verdade, era de Bianca, para tirar Rafael do caminho e limpar sua barra. Ela pretendia fugir com o dinheiro que ele roubara e sumir. Mas o plano falhou. Antes que Rafael atirasse, o detetive entrou em ação, desarmando. A polícia invadiu o galpão e o prendeu. Rafael, algemado, riu, olhando para Bianca. Você é pior que eu. Bianca tentou fugir, mas também foi detida. O destino das duas estava agora nas mãos da justiça, e tudo seria exposto. Camila, atordoada, tentou entender como Bianca conseguiu manipular tudo por tanto tempo. A suposta gravidez era falsa. Bianca havia usado isso para se proteger e manter Camila próxima. Na verdade, a rivalidade entre as duas vinha desde a infância, disfarçada de amizade. A obsessão por Rafael era só parte do plano. Com os dois presos, Camila sentiu um peso sair dos ombros. Mas sabia que as marcas daquele drama ficariam para sempre. A traição, a mentira e a dor moldaram uma nova versão dela. Mais forte, mais fria, mais decidida. A vida lhe deu cicatrizes, e ela aprenderia a usá-las como armadura. Dias depois, a polícia recuperou parte do dinheiro desviado por Rafael e Bianca. Camila decidiu doar tudo às famílias prejudicadas pelo passado de seu pai. Era sua forma de encerrar um ciclo de dor e injustiça. Ela queria recomeçar, mas desta vez, livre de mentiras e de pessoas falsas. No final, Camila compreendeu que a pior prisão não era a de grades, mas a que a mantinha presa ao passado. Ao quebrar essas correntes, ela se libertou. E enquanto via Rafael e Bianca levados pela polícia, sentiu que, finalmente, podia respirar. Mas uma última surpresa ainda estava por vir. Após a prisão de Rafael e Bianca, Camila começou a retomar sua vida, finalmente sentindo que a paz estava ao seu alcance. Mas ela sabia que nada seria como antes. A dor das traições e das mentiras ainda a assombravam, e a cidade inteira estava de olho no seu próximo passo. O mundo dela parecia um palco, e ela era a personagem central de uma história que ninguém queria deixar de assistir. Uma noite, enquanto organizava-se os papéis no escritório, Camila recebeu um telefonema anônimo. A voz do outro lado da linha era rouca, como se tivesse sido forçada. Camila, você acha que tudo terminou? Não se engane. Eu sou mais perigoso do que você imagina. O coração de Camila disparou. Não era Rafael, mas a sensação de estar sendo observada tomou conta dela novamente. A voz continuou, revelando algo que a fez congelar. O verdadeiro responsável por tudo isso ainda está livre. E ele sabe de todos os seus passos. Antes que ela pudesse perguntar mais, a linha foi desligada. Camila ficou paralisada, e capaz de compreender o que acabará de ouvir. Algo estava errado, muito errado. Rafael não estava sozinho, e havia mais mistérios por trás de tudo. Ela procurou a polícia, mas eles não conseguiram rastrear a ligação. O detetive que havia ajudado Camila a prender Rafael e Bianca ficou desconfiado. Ele sentia que ainda havia mais segredos a serem desvendados. Foi então que ele revelou algo que Camila nunca imaginaria. Rafael não estava sozinho. Ele tinha cúmplices. Pessoas influentes que ajudaram a arquitetar essa vingança. Camila ficou atônita. Aquela história estava longe de terminar. Havia algo muito mais sombrio por trás de tudo o que acontecerá. E isso a fazia sentir uma angústia que ela não podia ignorar. Rafael, Bianca, todos eram peças em um jogo que ela mal compreendia. Ela tinha que ir mais fundo para descobrir quem estava realmente no controle. No dia seguinte, Camila decidiu visitar o pai no mausoléu familiar. Aquele lugar sempre a fazia sentir-se próxima dele, embora as mentiras que ele tivesse escondido a fizessem questionar se ele realmente havia sido um bom homem. Quando chegou ao local, notou algo estranho. Uma pequena caixa estava sobre a lápide do pai. Dentro, um envelope lacrado com o nome de Camila escrito à mão. Dentro do envelope, encontrou uma carta de seu pai, datada de muitos anos atrás. Ele confessava ter cometido grandes erros, mas algo nela fez sentir um frio na espinha. O pai de Camila falava sobre um grande acordo que ele fizera com alguém misterioso, alguém que também buscava vingança, não apenas contra ele, mas contra sua família inteira. A carta terminava com um aviso:
Se algum dia você descobrir a verdade, saiba que você estará em perigo. E não haverá escapatória. Camila sentiu o mundo desabar sobre ela. A vingança que ela imaginava ser apenas de Rafael era, na verdade, um plano muito maior e mais profundo. E ela agora estava no centro desse tornado. Nesse momento, Camila se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Rafael era apenas um peão de algo maior, algo que havia sido cuidadosamente planejado durante anos, sem que ela soubesse. Ela não podia mais confiar em ninguém, nem mesmo nas pessoas que pensava serem suas aliadas. Decidida a seguir em frente, Camila entrou em contato com um dos advogados de confiança de seu pai. Precisava descobrir tudo o que ele escondera, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Mas ela sabia que, agora, não havia mais como voltar atrás. O jogo estava prestes a virar, e ela faria de tudo para ser a vencedora. Camila não sabia mais em quem confiar. Cada pessoa que passava por sua vida parecia esconder um segredo. Ela havia descoberto mais do que imaginava sobre seu pai, mas as peças ainda não se encaixavam completamente. O advogado de seu pai revelou que ele fizera negócios com uma rede de pessoas influentes, todas ligadas a algo muito maior que a vingança de Rafael. Mas o pior ainda estava por vir. Com a ajuda de um investigador particular, Camila começou a rastrear as conexões de seu pai e de Rafael. Durante dias, eles descobriram um esquema de corrupção envolvendo políticos, empresários e até membros da polícia. O plano de vingança de Rafael fazia parte de um jogo de poder, algo que seu pai havia alimentado por anos sem sequer saber o quão profundo era o buraco em que estava se metendo. Em uma noite chuvosa, enquanto tentava entender todos os documentos e gravações que encontrara, Camila recebeu uma visita inesperada. Um homem, elegante e misterioso, apareceu à porta de sua casa. Ele se apresentou como o verdadeiro mentor de Rafael. Sua missão não era destruir a vida de Camila, mas sim manipular todos ao seu redor para tomar o controle de sua família e seus negócios. O homem, agora identificado como Vicente, explicou: seu pai foi apenas uma peça no meu tabuleiro, Camila. Mas você pode ser muito mais. Camila ficou horrorizada. Vicente havia manipulado todos ao seu redor, orquestrando cada passo, desde a chegada de Rafael até os jogos de poder que envolveram sua família. Ele queria que Camila assumisse o controle do império que seu pai deixará, mas para isso, ela teria que fazer uma escolha impossível: se aliar a ele e tomar o lugar de seu pai no negócio sujo, ou destruir tudo e perder tudo o que amava. Ela não sabia o que fazer. As lágrimas queimavam seus olhos enquanto ela se via perdida. Rafael, Bianca, Vicente. Todos estavam tentando controlá-la, mas Camila estava cansada de ser apenas uma peça no jogo deles. Ela não era a mulher que ficaria sentada enquanto manipulavam sua vida. Era hora de virar o jogo. Na madrugada seguinte, Camila entrou em contato com a polícia e com os advogados que haviam trabalhado para seu pai. Juntos, tramaram uma estratégia para prender Vicente e desmantelar toda a rede de corrupção que ele havia montado. Mas antes de qualquer movimento, Camila decidiu dar um último golpe de mestre. Ela convocou Vicente para uma reunião, onde ele pensava que finalmente teria o que queria. Quando ele entrou na sala, Camila estava preparada. Com a ajuda da polícia, ela o prendeu em flagrante, revelando todas as provas que ele havia escondido. O jogo, finalmente, estava terminado. Rafael, agora ciente de que sua vingança havia sido uma peça em um plano maior, se entregou à polícia, assim como Bianca, que se arrependeu de suas escolhas. Camila, no entanto, optou por não persegui-los mais. Eles haviam sido cúmplices, mas a verdadeira vítima ali era ela. Ela finalmente entendia que não precisaria mais carregar o peso das mentiras deles. Com Vicente preso e toda a rede de corrupção desmantelada, Camila olhou para o futuro. Sua vida agora estava em suas mãos, e ela sabia que, apesar da dor e das perdas, ela poderia recomeçar. Mas uma parte dela ainda sentia um vazio. A luta tinha sido longa e difícil, e embora tivesse vencido, o preço da vitória era a solidão. O vento na varanda parecia soprar mais forte enquanto Camila observava a cidade lá fora. Ela havia vencido. Mas, ao olhar para trás, sabia que nada seria como antes. A dor da traição e da perda ficaria com ela, mas a força que ganhou ao longo dessa jornada também. Ela não era mais a mulher frágil e inocente que entrará nesse pesadelo. Camila era agora alguém capaz de enfrentar qualquer tempestade. E, embora tivesse chegado ao fim, uma nova história começava ali,
sob sua própria determinação.